caros irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz, saudade de vocês, viu? Nós já estamos há uma semana sem as nossas devocionais aqui normalmente, né? Porque na última semana nós utilizamos esse veículo para tratarmos da nossa responsabilidade nessas eleições. Tivemos os estudos do reverendo Daniel Santos, fomos edificados através disso, mas repito, estávamos com saudades dos irmãos, eu estava. E agora aqui estamos juntos para retomar a nossa série e também o assunto do confronto, da hora de confrontar à luz da Escritura Sagrada. Mas vamos cantar, vamos orar para depois estudarmos as Escrituras. Irmãos, vamos cantar um hino 135 dos nossos hinários, Mais de Cristo. Está aqui uma das marcas do verdadeiro cristão, não é? Você já se fez a pergunta, será que eu sou mesmo cristão, eu sou crente de verdade? Bom, existem algumas marcas, alguns sintomas disso, né? Vamos dizer assim. Um deles é o desejo por mais de Cristo, aprender mais dele, através da sua palavra, daquilo que ele mesmo nos revelou. Então vamos cantar sobre isso. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te buscamos nesta hora que cremos foi reservada e preparada pelo Senhor para isso, e o fazemos, ó Deus, para dizer agora em oração o que acabamos de cantar, que nós queremos mais do Senhor em nossa vida, queremos conhecer mais de Ti, queremos buscar mais, ó Deus, da Tua direção em nossas vidas, queremos sim mais de Cristo, ó Deus. E, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor para uma nova semana de trabalho, de lutas, e pedindo a Tua bênção, a Tua graça, que, ó Deus, o Senhor é quem nos conduza. E agora, ó Deus, quando abriremos a Tua palavra, queremos extrair o recado, o ensino do Senhor para as nossas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja agindo através do Seu Espírito em nós. Esta é a nossa oração, Pai, porque nós não conseguimos entender a Tua palavra, muito menos praticá-la independentes, sozinhos. Precisamos do Senhor para isso. E agora também queremos Te rogar, ó Deus, a Tua bênção para cada família, para cada um, ó Deus, que está aqui acompanhando essa nossa devocional. O Senhor conhece a todos, o Senhor sabe, ó Deus, das necessidades em detalhes de cada um. Dispensa o Teu favor, ó Deus, anima aquele que está, ó Deus, prostrado, desanimado, ó Deus, enfraquecido, injeta ânimo, ó Deus, e força diante do Senhor, força espiritualmente falando, ó Deus. Abençoe os que estão enfermos, abre portas de trabalho para aqueles que estão, assim, desempregados, ó Deus, cuida de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias. Mais uma vez que eu digo, no mesmo texto que estávamos estudando na última devocional aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 15 ao versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao 17, que nos diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Até o verso 17. Meus irmãos, nós já começamos a estudar sobre a hora de confrontar e vimos que a confrontação muitas vezes é necessária, porque tanto eu como você somos pecadores, falhamos e precisamos, cuidando uns dos outros, ser instrumentos nas mãos do Senhor para a nossa vida de santidade e também para a nossa vida de comunhão. Por isso a confrontação é bíblica, ela é necessária e bíblica. E vimos também que esse confronto deve ser feito sempre em amor, não é? Aliás, no último estudo nosso, vimos 10 maneiras sobre como devemos confrontar o nosso irmão. Porque muitas vezes, no anseio de resolver uma situação, nós acabamos piorando tudo, né? Por causa da maneira com que nós fazemos as coisas. Então, nós vimos aqui que nós devemos agir sem demora, devemos agir com um propósito, verbalmente, devemos tratar do assunto no primeiro nível, em particular, com uma certa relutância, sim, porque não é algo para ser feito com satisfação, esfregando as mãos. Agora eu pego esse irmão de jeito e vou falar umas boas para ele. Não é para ser feito assim. É para ser feito com compaixão, com brandura, com humildade, reconhecendo que somos igualmente pecadores, não é? Com cuidado e sempre debaixo de oração. É uma confrontação, irmãos, para ser feita, como tudo mais na nossa vida, para a glória de Deus. Agora, nós vemos aqui no texto que lemos que existem outros passos. Nós falamos apenas do que está no versículo 15, nos últimos estudos. Mas nós precisamos seguir os passos aqui, apontados por Cristo, as instruções sobre como a confrontação deve ocorrer. Então, um irmão errou, desagradou a Deus, ou até outras pessoas ao seu redor, ou até você mesmo. Nós precisamos confrontá-lo, assim como alguém deve fazer conosco, se houver essa necessidade. Muito bem. As instruções sobre isso, ou sobre como isso deve ocorrer, caso não haja arrependimento, não param no verso 15, né? O verso 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Resolveu a questão? A graça de Deus reinou ali, e aí o texto diz que se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas temos mais passos, como eu acabei de dizer. Olha o que temos no versículo 16, irmãos. Se porém não te ouvir, se porém não te ouvir. O Senhor Jesus está mostrando aqui a possibilidade desta primeira confrontação, ou do primeiro estágio desse confronto, não ter alcançado o seu objetivo. Assim, então, os passos devem continuar para que o irmão que está em pecado, que está desagradando a Deus, confesse, se arrependa, né, que haja restauração. E os 2 próximos passos devem ser seguidos com o mesmo temor, da mesma maneira que o primeiro. Mas Cristo, perceba aqui, ele adiciona 2 situações novas: as testemunhas e a igreja. Primeiramente, Cristo orienta que aquele que fez a confrontação sozinho, caso o outro não o ouça, ele deve então chamar testemunhas para a próxima confrontação, para o segundo estágio, né, desta questão de confrontação. E é assim, porque se não houver arrependimento, elas testemunharão a respeito do irmão faltoso diante da igreja. Então, 2 elementos novos aqui: testemunhas e
a igreja, né? Jay Adams, ele fala muito bem sobre essa questão. Aliás, abrindo um parêntese, Jay Adams foi um pastor presbiteriano que na década de 70 ainda foi grandemente usado por Deus para reconduzir os reformados, né, a igreja reformada, ao papel da escritura no aconselhamento, ou seja, a importância, a necessidade do aconselhamento bíblico, numa época em que se pensava que apenas a psicologia e a psiquiatria tratavam ou podiam curar as questões da alma, né? E nós sabemos que, por mais que a psicologia tenha ferramentas para isso, por mais que a psiquiatria possa entrar aí até com remédios por um período na vida do indivíduo para estabilizar o seu quadro, isso é importante, mas por mais que a gente reconheça isso, nunca a escritura deixou de ser relevante quando as questões da alma afloram e precisam ser tratadas, né? Foi o Jay Adams, que eu vou citar agora aqui, ele que foi usado por Deus, né? Ele não foi completo, muitas coisas hoje, estudando mais a fundo, coisas que ele disse, a gente pensa um pouquinho diferente, mas ele foi grandemente usado para resgatar o valor do aconselhamento bíblico. É o que a gente já falou, mas eu quero aqui repetir. Você tem questões da alma que te incomodam, e tem esquecido de que Deus já nos deu toda a munição, todas as coisas que nos conduzem a um bom viver, a uma vida piedosa que agrada a Deus, uma vida prazerosa diante do Senhor e das pessoas, nos foram dadas já por Cristo, por Deus em Cristo. Se você esqueceu disso, volte-se para a palavra de Deus. O aconselhamento bíblico, irmãos, é cada vez mais necessário. Sempre foi, sempre será. E cada vez mais isso tem ficado muito claro. Pois bem, fecho o parêntese, falando da citação de Jay Adams. Ele escreveu, esclarecendo a função dessas testemunhas no processo aqui do confronto, né? E ele diz que as testemunhas não são meras testemunhas. Elas são, na verdade, os primeiros conselheiros que buscam a conciliação de duas partes em crise, né? Então é a igreja vivendo nessa comunidade do amor, de amor, vivendo em comunhão e aconselhando-se mutuamente. Essa é a figura das testemunhas aqui, né? As palavras "se ele não atender" indicam isso, né? Essas pessoas são descritas como participantes ativos, então, desse processo de reconciliação. Apenas quando isso acontece, ou melhor, quando acontece uma recusa, somente então é que elas se tornam, de fato, testemunhas, né? Elas não têm esse papel nesse estágio primeiro, nesse estágio informal, né? Elas não são testemunhas porque não viram o que aconteceu, senão a coisa já seria pública. Elas não são testemunhas porque para quem que elas testificariam, né? Então elas se tornam testemunhas se o assunto ou quando o assunto for levado formalmente à igreja através da sua liderança. O apóstolo Paulo também falou disso, irmãos, deixando claro que o problema não pode ser levado à igreja / liderança / conselho da igreja, pastor e presbíteros, a menos que as testemunhas estejam presentes. A figura do aconselhamento mútuo, né, tão vista no Novo Testamento, nas cartas do próprio apóstolo Paulo, e que muitas vezes nós relegamos, deixamos de lado, ou como eu falei, relegamos para outros, né? Só para a liderança da igreja. Irmãos, as testemunhas precisam ser pessoas, como também o próprio apóstolo Paulo descreveu em Gálatas 6, ele disse assim: ora, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. Então, a testemunha tem que ser uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual não é alguém impecável, porque isso não existe. Mas é alguém que conhece a Escritura, alguém idôneo nesse sentido, alguém que vive em santidade, alguém que caminha segundo a vontade de Deus. Quando precisar de uma testemunha, ela deverá estar pronta não só para apoiar um lado,
ela não pode ser, então, alguém que toma partido, né? Ela deve estar pronta não só para apoiar, mas também para confrontar o pecado de quem quer que seja, no intuito de, à luz da Bíblia, das Escrituras, resolver o conflito entre duas partes, entre dois irmãos. Agora, irmão, se continuar com o coração endurecido, o irmão em pecado, ele deve então ser levado à igreja. Isso está no versículo 17. Esse é, na verdade, o último passo na busca pelo arrependimento, né? No sentido do trato direto com esta pessoa, com esse irmão. O N. Mack, o autor daquele livro que eu citei no começo da nossa série de estudos, A Vida na Casa do Pai, ele diz que a maioria dos problemas na igreja pode ser resolvida pela aplicação fiel dos princípios que nós já vimos nesses dois estágios aqui, não é? Mas algumas vezes a liderança da igreja e o corpo, né, a liderança do corpo todo, da comunidade da fé, ela precisa ser acionada, precisa se envolver quando todos os demais esforços fracassarem. O irmão que confrontou, e essas testemunhas agora, conselheiros bíblicos, né? Eles devem então levar e apresentar o caso ao conselho da igreja, que como representante da igreja vai procurar o irmão faltoso, vai comunicá-lo sobre o processo disciplinar que será iniciado, vai ouvi-lo, não é? E vai seguir o código de disciplina adotado pela igreja. Irmãos, se o irmão faltoso se recusar ouvir também esse estágio, nesse estágio não emendar os seus passos, né? Não houver arrependimento nesse ponto aqui, nós, diz Jesus, devemos partir para um outro passo mais drástico, triste, mas às vezes necessário, que é a exclusão do corpo. Vejam, quem orientou esses passos não foi um líder, um pastor, não é? Um presbítero, foi o próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. Verso 17 ainda. Nesse versículo nós temos, irmãos, apenas instrução sobre o que fazer caso o irmão se recuse ao arrependimento, né? Até porque se ele se arrepender, a primeira instrução ainda é válida. Ganhaste a teu irmão e a coisa se resolve. Mas se o coração do irmão faltoso continuar endurecido, Cristo está nos orientando a considerá-lo como um gentil e como um publicano. O que é isso? Considerar um irmão gentil e publicano é como os judeus da época de Cristo tratavam os que não pertenciam ao povo de Deus, ao povo da aliança, né? Aqueles que levavam uma vida à parte, né? Uma vida de desobediência mesmo a Deus, às suas leis. Esse ato de excomungar alguém, depois que um processo bíblico de confrontação e de instrução tenha sido seguido, é executado em nome do próprio Deus. Nós não lemos aqui, mas o versículo 18, na continuação, Mateus 18, verso 18, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é a indicação de que Deus é quem confere autoridade para a liderança da igreja nesse processo, né? Para o bem do seu povo, da sua igreja, para a glória de Deus e até mesmo para o bem do faltoso, para que ele ainda continua com o coração duro, esse ponto seja drástico, que ele sinta realmente aquilo que fez e possa, pela graça de Deus, o agir de Deus no seu coração, rever os seus passos. Eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: de novo, confrontar o irmão não é algo prazeroso. E se for, você vai precisar ser confrontado por isso. Nunca pode ser algo prazeroso. A confrontação deve sempre ter como objetivo a restauração do irmão, porque nós nos importamos com ele, porque nós amamos ele. Temos de ter em vista a reconciliação mútua entre as partes, entre os irmãos, e principalmente a reconciliação com Deus, né? A comunhão com Deus.
Não podemos deixar pecados não confrontados, irmãos. Isso seria prejudicial para o indivíduo e para todo o corpo, para toda a igreja, o que também se torna um péssimo testemunho, né? Então, pratique a confrontação do jeito bíblico, com amor, em humildade, para a glória de Deus. E esteja pronto também para ser confrontado, viu? Lembrando-se que esse processo vai levá-lo à maturidade, vai levar o outro irmão à maturidade também, a sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Você tem ajudado seu irmão a caminhar com Cristo longe do pecado? Você tem demonstrado preocupação com a igreja, com o corpo de Cristo e com a santidade do povo de Deus, a começar da sua própria vida? E mais, como é que você tem confrontado os erros de um irmão? Com arrogância, com destempero, com raiva até, ou com uma humildade firme? Precisamos pensar nisso. Que Deus assim nos abençoe, Ele continue a tratar disso no seu coração e que assim estejamos em comunhão uns com os outros e principalmente com o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos orar agora em família. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.